Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, review da semana, episódio bem interessante, bem legal, mas não foi tudo isso. Eu vou tentar resumir ele brevemente para vocês entenderem, até porque de fato não soma nem mesmo para assim, a Koharu, talvez um pouco a Eve. Eu achei que foi não digo um desperdício, acho que é meio errado a gente julgar como um desperdício. Não foi um desperdício, mas foi um episódio que eu acho que ele poderia ter sido melhor. Ainda mais uma personagem que aparece de vez em nunca. Então eu acho que o roteiro nessas horas, ele pode falhar. Mas tem um contexto aqui. Se esse episódio tivesse todo um contexto cultural pro Brasil, por exemplo, eu teria achado o episódio mais lindo ainda, porque eu me identificaria. Mas como o episódio ele puxa para Chutô, ele tem muitas referências para o Japão. A gente vê muitas referências ali para um aspecto mais japonês. Então é natural que as pessoas de lá se sintam mais conectadas com o episódio. Não só isso, o episódio acabou ficando nos Trend Topics no Twitter, justamente porque o pessoal estava conversando bastante sobre o EP. Então, querendo ou não, tem todo um lance cultural atrás do negócio. A gente pode ter uma impressão sobre o episódio que uma outra pessoa pode não ter, porque se trata disso, né? Às vezes é um lance de identificar também, e não é o episódio ser só tiro, porrada e bomba e uma loucura acontecendo ali com o Ash, com o Gol, pra ser bom. Então foi um episódio que eu julgo ele episódio interessante, mas eu acho que ainda poderia ter um roteiro um pouquinho melhor. Vou explicar rapidamente pra vocês, a gente vai conversar sobre ele e bora lá, deixa seu like, participe do nosso Discord, não esqueça de me seguir no Twitter e também no nosso roxinho, tá? A gente tá assistindo ao vivo, hoje assistimos, escreve lá, exclamação Telegram lá no meu roxinho, pra você no Telegram e acompanhar o React, beleza? Bora lá então pra mais um vídeo da semana. Bom pessoal, em resumo, o episódio começa com o Sakuragi apresentando um castelo, o Castelo do Eclipse e também Espeon e Umbreon pra Koharu e pra Eve. E a Koharu e a Eve acabam se animando com a ideia de conhecer esses Pokémon. E lá nesse castelo é o lar, aparentemente, de Espeon e Umbreon, porque uma coisa muito sensacional aconteceu por ali, faz com que vários turistas cheguem a ir até lá para adorar o castelo, tirar fotos, etc. Porque de fato é um lugar muito místico assim. Koharu e a Eve não perderam tempo, foram pra lá junto com Ash Gol com o Gol. Acho que é a primeira vez da Koharu em Johto, pelo menos que a gente saiba, e Ash Gol retornando mais uma vez pra lá. Bom, chegando lá, eles são surpreendidos pelo Castelo Eclipse e tem um medalhão bem ali na frente com Espeon e Umbreon. Então eles já ficam impressionados com isso. A Eve acaba percebendo alguma coisa e vai embora, pica a mula. E a Koharu vai atrás dela. O Ash e o Gol não percebem, ficam ainda ali olhando e tal, e perguntando qual o significado será, né, do Espeon e do Umbreon serem tão adorados ali. E aí uma senhora acaba aparecendo e ela explica que aquele castelo tem todo um lance, né, de respeito por esses Pokémon, porque no passado eles ajudaram o grande senhor do castelo. E por isso que existe todo um lance, né, um culto de adoração a esses Pokémon e um festival, inclusive, que ela diz que atualmente ela é a senhora, né, do castelo, mas hoje vai ser decidido um sucessor. E o Ash e o Gol ficam impressionados, só que eles dão na conta ali deles que a Koharu e a Eve sumiram. A Eve começou a correr porque ela sentiu Espeon e Umbreon, que estavam bem longe, junto com uma menina. Tipo num lugar onde se fosse um altar, assim, do sol, vamos dizer assim, porque tem aquele relógio solar, e a menina tava lá. Só que a Espeon dela acabou percebendo que a Eve da Koharu ia cair de um barranco, e ela previu, e aí ela salvou a Eve, e tudo deu certo. Aí a Koharu agradeceu a menina e a Espeon, e aí elas se deram conta que elas são muito idênticas. E aí a menina acaba dizendo que ela vai se tornar ali, né, a senhora do Castelo Eclipse, elas acabam se apresentando, e aí elas decidem voltar pro castelo, porque a Haruhi, que é a menina que a Koharu conheceu, tem uma ideia. Aí elas percebem que elas são tão idênticas que elas decidiram trocar de roupa para ver a reação do pessoal. E aí eles, né, se confundiram todos ali, todo mundo ficou impressionado. E aí a Haruhi diz que encontrar a Koharu no dia de hoje foi especial para ela, porque é uma prova maior de que ela tem que se tornar de fato a senhora ali do castelo do festival. Então, como é um lance passado por gerações, aparentemente,
Agora a senhora já está se aposentando, a nova senhora do Castelo Eclipse será a Haruhi. Então vai ter todo um festival, uma cerimônia, e também aparentemente vai acontecer um eclipse. Então é tudo ao mesmo tempo para acontecer ali, né, a nomeação e tudo mais. Muito 10. Aí a Haruhi acaba conversando um pouquinho sobre as evoluções de Espion e Umbreon, como elas aconteceram, no caso dos Pokémon dela. Ela tinha 2 Eevees, né, e os Eevees protegeram ela em situações diferentes, no qual era dia e noite, e aí os dois acabaram evoluindo por conta própria. A Koharu explica que a Eevee dela, por conta própria, não quer evoluir, ela não evolui, mas elas estão pesquisando, né, Eeveelutions por onde elas andam, né, pra decidir que futuro que a Eevee dela vai ter. Então esse é o momento que elas estão tendo, né, e é isso aí. Só que a Koharu explica que a Eevee dela é meio especial, porque ela acaba absorvendo o poder dos outros Pokémon, etc. Então ela coloca um lance meio especial assim pra Eevee. Tudo muito 10, aí a Haruhi diz que Pokémon se trata disso, né? A união de cada um protegendo o outro. E ela começa a filosofar ali, falar umas palavras bem bonitas referente à união do humano com o Pokémon. Isso acaba inspirando o Ash, o Gol e a Koharu. E aí eles levantam e falam, não, você tem que se tornar a nova senhora do Castelo Eclipse mesmo, porque as suas palavras são muito motivadoras. Você tem, né, todo o porte, de fato, para se tornar a senhora do castelo. E aí a Haruhi, antes de começar a se preparar para a cerimônia, leva o Ash, o Gol e a Koharu para um quartinho onde tem várias estátuas e, enfim, tudo que remete ao Umbreon e a Espion. Então eles ficam impressionados. Só que tem uma pintura ali. E aí ela fala que aquela pintura é o exato momento, né, que o primeiro senhor do castelo ia sofrer um atentado. E Espion e Umbreon estavam no lado dele. E foi naquele momento ali que ele ia sofrer o atentado e Espion e Umbreon o protegeram. E ele ia sofrer esse atentado do próprio irmão, saca só. Lógico que é uma situação bem triste, né? Eles ficaram bem impactados, mas aí soou um sinal ali. A Haruhi falou que tinha que se trocar pra fazer ali, né, o lance do festival. A Koharu, o Ash e o Gol foram embora pra poder ficar na plateia, só que a Koharu percebeu que tava com uma roupa que não era dela, né? Porque elas tinham trocado, então ela ia se trocar também. Só que nesse momento tinha um menino observando tudo que estava acontecendo. Ele queria boicotar ali o festival. Então ele estava predestinado, vamos dizer assim, a sequestrar a Haruhi. Só que ele não me pega com a Koharu, porque ele confundiu com a Haruhi e a roupa. E aí ele leva a Koharu embora, joga no meio de uma árvore, assim. Parece aquela árvore onde Suicune ficou. E a Eevee fica pra trás. A Eevee tenta alertar o Ash e o Gol e eles vão atrás da Koharu. Nesse momento, a Haruhi já tá entrando ali no palco, né, com um monte de turista lá fora, tirando foto, observando todo o ritual. E ele chega com um Noctowl gigantesco, assim. O Noctowl dele é muito 10. É um Pokémon inclusive que eu gosto demais. E aí ele chega com tudo e chega ameaçando. Você não vai ser a senhora do castelo. Eu vou ser o senhor do castelo. E você vai dizer agora pra todo mundo que eu sou o senhor do castelo. Só que ele chega meio confuso. Porque ele não pensava que ela tinha uma irmã gêmea, alguma coisa assim, era uma substituta. Então ele meio que ficou confuso. Ele ficou falando, será que é uma cópia? O que será que é? E aí a menina, né, a Haruhi, ficou tipo assim, o que você fez com a Koharu? Né, porque ela pegou na hora, cópia, gêmea, o que você fez com a Koharu? Aí ele falou, ela vai ficar bem, se você me fizer o senhor do castelo. Vira pra esse povo agora e fala que eu que sou o senhor do castelo. Ela ia falar, no que ela ia falar, né, ele começa a insistir mais, e aí a senhorinhazinha, que vai passar, né, a deixar de ser a senhora do castelo, pergunta pra ele, mas qual é o seu nome? A gente não pode dizer que você é o senhor do castelo sem um nome. Aí ele fala que o nome dele é Katsuki. E a senhora já fica meio espantada. Nisso, a Eevee acaba mentalizando a Koharu. E eu acho que a Eevee tem um lance meio, né, místico com a Koharu e tal. E ela acaba identificando onde a Koharu está, que é numa árvore. E lá vai ela e o Gol e o Ash atrás da Koharu pra soltar ela. Nesse momento, a treta tá rolando lá no castelo. E no castelo, o menino acaba insistindo, né? E mais ainda que ele quer se tornar o senhor do castelo. E nesse momento a Koharu, o Ash e o Gol chegam. E aí começa uma batalha ali, bem legal.
Foi uma batalha bem interessante, porque a Haruhi disse que essa batalha só seria entre ela e o Akatsuki. E o Katsuki, ele foi meio injusto, porque ele usou 3 Pokémon contra 2, né? Porque ela só tem a Espion e o Umbreon. E a Koharu se entrou ali no meio. Na verdade, a Eevee da Koharu entrou ali no meio. E a gente sabe que ela gosta de absorver os poderes, então ela acabou ajudando na batalha também. A batalha foi bem legal. Noctowl, Ursaring, aliados contra Espion, Umbreon e Eevee. E a Eevee sempre absorvendo ali o poder da Espion e do Umbreon. Muito 10. Só que aí, a Haruhi teve uma estratégia. Porque ela acabou usando o Wish com a Espion pra curar depois o Umbreon lá na frente. Foi bem legal, inclusive acho que foi uma das primeiras vezes que o Wish foi usado no anime Pokémon. E o eclipse começa a acontecer. E no anime, né, principalmente porque lá a gente tem essa abertura, o Espion fica mais forte com o poder do dia. E o Umbreon fica mais forte com o poder da noite. Como foi um eclipse, os 2 poderes estavam sendo unidos, então os 2 poderes seriam amplificados. E aí foi fácil de derrotar o Katsuki. E aí ele fica meio nervoso, né, de ter sido derrotado. Aí a Haruhi diz que a avó dela ali, né, tava procurando pelo Katsuki há muito tempo. E ela pergunta se ele não é um descendente, né, do pessoal do castelo ali. E ele diz que ele era sim. E ele não se conforma que desde a primeira vez lá, né, que o antecedente dele tentou se tornar o senhor do castelo e acabou falhando, porque Espion e Umbreon acabaram, né, derrotando ele ali, ele não aceita, ele não tolera que a família dele não tenha se tornado o senhor do castelo. Então ele se frustrou e falou que ia acabar com isso hoje. E aí a senhorazinha vai dar um abraço nele, etc. E ela diz que sabia que tinha um menino, uma pessoa que era descendente do irmão, né, do outro senhor do castelo. E ela queria o conhecer e acabou conhecendo, e ela disse que um dia ele viria. E o nome da Haruhi e do Katsuki remetem ao sol e à lua, então ela sabia que um dia a lua retornaria para o castelo. E aí a Haruhi pega a mão assim do Katsuki, levanta para todo mundo e ela declara que ambos serão os senhores do castelo de agora em diante, né? Ele não gostou da ideia, porque ele sentiu que era piedade, mas ela disse que não era piedade. Na verdade, teoria, né, um direito dele também, e ela, em sinal de paz, né, acabou levantando a mão ali dele e colocando como os dois, ambos os senhores do castelo. Aí a Haruhi, inclusive, olha pra ele e diz que nada de bom vem dos conflitos, então não tem por que conflitar, né? O bom é o respeito, o amor, enfim. E o episódio acaba terminando assim, com esse selamento de paz, né, entre aquele menino revoltado e a Haruhi, os dois se tornando senhores do castelo. Ele, querendo ou não, realizando um desejo que ele também tinha, e a Haruhi seguindo o que ela já ia fazer. No final, a Eevee acaba ganhando um medalhão de Espion e Umbreon, acho que também por auxiliar ali, né, na ajuda durante o festival, e o episódio termina bem assim, né, com o narrador perguntando quem serão os próximos que Koharu e Eevee acabarão conhecendo, né, e o episódio termina basicamente assim. Bom, eu acho que o que a gente aprende nesse episódio, talvez para Koharu, porque ela é meio toda mística, a gente acabou vendo isso em Rapidash Shippônita, acabou vendo isso no episódio da Down. Então assim, pra Koharu, eu acho que é mais pra tirar de letra mesmo o que ela já sabe, né? O respeito entre os Pokémon, a ajuda entre os Pokémon e os humanos, que é uma coisa, inclusive, que remete ao que o pai dela tem o sonho, né, de fazer, de que ambos Pokémon e humanos possam conviver em harmonia e tudo ficar em santa paz, etc. Então, aquilo foi só para reforçar, de fato. Eu achei o episódio bonito, foi até legal, eu não vou mentir. Pra Eevee, talvez tenha sido interessante para ter uma dinâmica pro episódio com Espion e Umbreon, e é isso. E é como eu falei pra vocês, tem uma carga forte da cultura japonesa nesse episódio, né? Porque se você olha pra todo episódio, o figurino dos personagens, todo mundo tá tudo muito característico, então obviamente é uma referência que vai acabar chamando a atenção maior, né, para os fãs lá no Japão ou em algum lugar mais oriental. Então isso acaba sendo também um ponto positivo para o próprio episódio.
mas não é todo mundo que tem, né, essas ligações e acaba achando um episódio uma grande baboseira que não soma em nada. Se a gente tirar o lance cultural, eu acho que ele foi um episódio um pouco chato. Eu acho que ele poderia ter sido um episódio um pouco mais elaborado, mesmo com uma sósia da Koharu. Até porque o lance de sósia não é novidade no mundo Pokémon. Até porque, se a gente for colocar as guarda-genes e as enfermeiras Joy, né, sósias tem a rodo, né? Gente igual aí tem a rodo. Mas eu acho que eles poderiam ter feito uma história um pouquinho mais interessante. Talvez puxar um lance um pouquinho mais para as Kimono Girls. Eu pensei que poderia rolar algo do gênero, sabe? Talvez trazer um pouquinho mais disso. Até porque, eu não sei se vocês se lembram, eu tô sentindo falta disso. Eu tô de olho. Mas já faz um tempo que a gente não tem uns personagens mais característicos dos jogos. No começo de Jornadas, eles colocavam, até mesmo quando o Ash foi, acho que pra Johto com o Gol pela primeira vez, tinham personagens que eram mais característicos dos jogos, NPCs, e o Ash e o Go estavam interagindo com eles, né? E isso assim, não só em Johto, mas em outros episódios também. E isso tá começando a ficar ausente em Jornadas, então parece que o roteiro perdeu a mão disso. Parece que o roteiro não tá tão afim de lidar com isso. Eu, de fato, pensei que o episódio de Espion e Umbreon poderia chegar a ser um lance desse. É uma história original pro anime interessante. Mas eu acho que ela poderia ser muito mais elaborada, sabe? E, não sei, esse lance do menino vir pra atrapalhar não me desceu. Eu achei que foi muito sem graça, muito, sabe? Não teve muita lógica, foi muito instantâneo tudo. E eu acho que perdeu um pouco até da essência do lance do Festival do Eclipse. Talvez uma outra coisa acontecer, não sei. Ou até mesmo entre Espion e Umbreon. Talvez se o Espion e o Umbreon estivessem em um conflito e a Koharu tivesse ajudado o Espion e o Umbreon, talvez teria sido até mais interessante. Mas eu não gostei muito dessa dinâmica. Eu achei ela uma dinâmica um pouco cansativa. E eu saio do episódio com a sensação da Koharu não ter absorvido nada, nem a própria Eve, que absorveu ali os poderes na hora, né, da batalha, mas nenhuma das duas me parecem ter aprendido de fato alguma coisa relevante com o episódio, sabe? E é como eu falei no começo, são personagens que mal aparecem, então quando aparecem, quando tem um foco, eu espero uma coisa a mais. O episódio da Koharu com a Kikuna, tendo aquele momento girl, né, de ficar dormindo ali na casa da outra e a Koharu vendo a vida de uma adulta que mora sozinho, aquilo eu achei mais interessante do que a situação aqui. Mas é como eu falei, tem o lance cultural, eu acho que isso pesa também e, enfim, não é um episódio todo ruim, é um episódio muito legal, eu gosto muito do Umbreon, gosto do Espion e eu achei um episódio muito bonito, mas eu confesso que poderia ter sido um pouco mais elaborado as situações, na minha perspectiva. Vou deixar aqui umas 4 estrelas, talvez 3 estrelas, nos primeiros episódios que eu dou 3 estrelas aí pra Jornadas. De fato foi um episódio que eu assisti, eu achei legal, mas eu não extraí tanta coisa assim do episódio. Porém, um episódio ainda muito bonitinho. Quero saber a opinião de vocês. Camaleão ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê logo logo.